Documentação pedagógica, concurso de Dom Pedrito e os demais concursos que tenham esse tópico no edital. Eu peguei a prova de professor de educação infantil, que tem esse tópico, mas que é comum a vários outros cargos, quem faz aí para concurso para professor. E não tem umas coisas aqui para falar para vocês, que serve para quem está estudando, né? Lembrando que vocês têm muita coisa para ver, né, com o edital aberto, que vocês conseguirem pegar de maneira mais resumida, né, dar uma contextualizada, assim, uma visão geral. Anotem, acompanhem o resumo e vão para as questões da banca. Nesse concurso Dom Pedrito, a banca vai ser a Fundatec, que está aberto simultaneamente com o concurso do Estado com a banca OCP. Então, pessoal, me pergunto assim, né? A gente conversa bastante e fico na dúvida: será que eu vou fazer os dois? Ou será, né? Qual que eu vou fazer? Pessoal, o que eu tenho para dizer, o que eu fazia quando eu estava para concurso e estudo, né, gente? A gente segue estudando, é que a gente faz. Vocês estão nessa de concurso, façam, não fiquem preocupados: será que eu vou passar, será que eu não vou passar? Faz. Até questão assim da cidade, né? Esse concurso São Pedrito mesmo, tu tá morando em outra cidade, mas faz a prova, depois tu pensa. Demora tempo a serem chamados, né? Vocês têm tempo para vocês pensarem. O importante é que vocês, né? Claro que eu entendo a questão do dinheiro e tudo isso, mas sigam. Então vamos lá falar da questão da documentação pedagógica. Todos os registros do seu trabalho, ação do professor. A documentação pedagógica são constituídas de vários documentos que tu vai registrar ali como professor o teu trabalho, como tu desenvolveu com o aluno. O que o aluno ele aprendeu, o que ele se desenvolveu, o que tu pode aplicar, né, de coisas, atividades diferenciadas, né, que pode ser adaptado, nesse sentido. Então, são todos os registros do seu trabalho, da ação do professor, tem que fazer acompanhamento, pode ser digital. A parte digital, como você sabe, na pandemia aumentou ainda mais, né? Que a gente está levando agora para a sala de aula, muito mais, né? Do que tinha questão de foto, de vídeo, de áudios. Tudo isso é contado como documentação pedagógica. Claro que depende da instituição de vocês, depende, né, da parte da equipe pedagógica, né, da direção, como que vão ser os combinados de vocês. Eu trabalhava numa escola que a gente tirava muitas fotos, a gente tinha página do Face, né, Facebook. Tem muitas escolas na nossa rede aqui que elas usam dessas ferramentas digitais como meio também de documentação pedagógica. Só que, claro, você sempre tem que ter preocupação, né, quando tirou foto, se a foto ela é autorizada, os pais autorizam. Na escola que eu tava já tinha na matrícula, dizia que os pais autorizavam, né? Mas mesmo assim é bom pedir, conversar, falar, né? Porque às vezes assina ali nem tá lendo o que tá assinando, quando já tem na matrícula, né? Mas isso é uma questão de prova e isso vocês vão usar na prática de trabalho de vocês. Então, eu falei para vocês, né? Através da documentação pedagógica, vocês irão refletir sobre como agir, né, com os alunos. O que deu certo naquelas atividades de vocês, aqueles projetos, aquilo que vocês desenvolveram, o que dá para ser melhorado, né? O professor, através dessa documentação, vai refletir, repensar a sua ação pedagógica. Então, não é apenas como acontece, né? Infelizmente, muitas vezes, a preocupação apenas porque tem que ter aqueles documentos para mostrar para o supervisor, né? Para entregar para a direção, né? A direção, né? Enfim, todo mundo preocupado também com a secretaria, com, né, instituições superiores, né? Quem trabalha na rede privada também. Não é só essa preocupação em entregar para os superiores de vocês. A preocupação maior, o objetivo dessa documentação é a utilidade que tem que ter de reflexão, né?
de vocês pensarem, de vocês refletirem sobre o trabalho de vocês. Qual a importância desse trabalho de vocês, né? O que vocês desenvolveram, aquele projeto, aquele trabalho, se aquilo ali serviu, né, para desenvolver o aluno, se foi útil na vida do escolar do aluno. Diário de aula, caderno de chamada, então, principal aí, né, documentação pedagógica, você pode dar um exemplo, o caderno de chamada que vai ter as presenças, as faltas dos alunos, as datas, tudo direitinho ali, a parte das observações que vai ser colocada, as atividades feitas, né, pelo professor. O portfólio é um documento assim mais elaborado, que a ideia é se entregar para os pais, né? O que o aluno desenvolveu, muito usado na educação infantil. Então, os trabalhinhos que eles fizeram, as atividades feitas, todos os registros, as fotos, os relatórios, né? Tudo daquele aluno por aluno, vai ter, né, a sua pasta, o seu livro, enfim, que é o portfólio, né? Detalhadamente contando o que foi trabalhado, o que foi desenvolvido, de preferência, sim, sempre primando pela participação do aluno, né? Quando vai construir, por exemplo, um portfólio, que tem que fazer uma capa bonita, né, traz o aluno para participar, para, né, construir aquilo ali junto. Isso é uma coisa, assim, muito importante, que tem que começar desde a infância, né? A questão do aluno, ele ser o principal, ele ser o participativo, não, né? Aquela visão de receber tudo pronto, questão da folhinha sempre estamos, né, orientando, nos orientam e a gente passa, né? A gente, digo assim, eu como coordenadora escolar, nossa orientação, né, que diminua as folhinhas, que diminua a questão da cópia, né, a questão do fazer sem sentido, sem pensar, né, desde esses detalhes. Quanto mais o aluno ele participar de todo o processo, é importante. Isso tudo que eu tô dizendo para vocês são questões de provas. Depois a gente pode até trazer questões, no caso da Fundatec, que vai fazer a prova de Dom Pedrito, para vocês exercitarem. Relatório individual de avaliação, parecer descritivo. Parecer descritivo é uma outra documentação pedagógica muito usada no meu município, assim, a rede da preferência para usar para os anos iniciais de educação infantil, o caderno de chamada e os pareceres descritivos para os anos iniciais e a educação infantil. Algumas escolas pedem um diário ainda arcaico, um diário escrito à mão, um caderno, professor diário. Aí outras, algo digitado que a gente imprime. Uma escola que eu tava, seria um portfólio. Digo assim, porque no caso a gente não entregou para os pais, né? Mas a gente tá lá, ficou um material arquivado na escola, com registro com fotos, com todas as atividades envolvidas, né? Os objetivos daquele projeto para, né, para aquele período, né? Aí cada professor tinha um período, você ia trabalhar uma semana, duas, um mês. Como eu já falei para vocês, os recursos digitais que podem ser utilizados com fotos, né, áudios, vídeos, que mostra tanto para os pais quanto para o professor, né, o que está acontecendo, né, nas atividades pedagógicas e nos grupos também do WhatsApp. A gente tem, né, gente, o WhatsApp é muito utilizado, a gente usa também vai colocando ali os trabalhos, as fotos que tá acontecendo. Os pais gostam muito dessa participação, né? E tem o lado também, gente, que
eu falava muito para as professoras, por que tem que ter, assim, as fotos, hoje em dia, né, que é fácil, tu vai ali, tira uma foto no celular, mostra o teu trabalho, é a prova que tu tá trabalhando, aquilo que tu colocou no teu parecer, tu escreveu, ou, né, enfim, no teu caderno de chamada, aquilo que tu escreveu, né, que o aluno fez, que tu fez, quando tem uma foto, quando tem um vídeo, é uma prova. E é assim, né? Se tu tá na rede privada, vão te cobrar, né? Bem, na pública também. E às vezes acontece alguns probleminhas com secretaria, alguma coisa, vão lá ver e tá tudo ali registrado, né? Eu sempre dizia para as professoras, façam. Isso aí é até uma segurança para vocês que vocês estão trabalhando. Os pais também questionam, né? Ah, o que que tá... Meu filho tá se desenvolvendo, o que tá acontecendo? Gostam de ver, gostam de acompanhar, é importante, né? Que bom. Nem, tem alguns pais, né? Que não acompanham, mas tem outros. Então, essa é toda a rotina escolar, a importância dos registros. O caderno de chamada, tudo que a professor sabe, mas posso estar falando aqui para quem nunca trabalhou como professor, que não pode ser rasurado. Documento oficial, até é uma questão assim que o pessoal não gosta muito do supervisor ou do pedagogo, né? Quem faz essa parte aí de revisar os cadernos, né? Qualquer, né, rasura, né? É um estresse, tem que passar tudo a limpo. Hoje é usado bastante a questão de usarem digital, né? Depois vai lá, imprime e entrega. Gente, o serviço público por si ele é burocrático, né? Essa documentação toda pedagógica, ela é bem burocrática, até uma coisa assim que a gente, como professores, a gente critica bastante, né? Mas ao mesmo tempo são documentos que são importantes, né? Tem que ter o registro, tem que ter. É claro que cabe a cada direção, equipe diretiva, junto com a equipe pedagógica, como tornar esses documentos menos maçantes, né? E focar no que realmente importa, que é através desses registros, documentação, a reflexão que tem que ter, né? De como seguir com o desenvolvimento dessas atividades para o bem-estar da criança, né, gente? Né, no aluno, para o desenvolvimento do aluno. As atividades que estão sendo dadas, né, pelo professor, estão sendo propostas, está realmente servindo para o desenvolvimento desse aluno? Eu tenho aqui bastante coisa para mostrar para vocês. Como simples assim, ó, detalhes. Ah, a Maria conseguiu recortar pela primeira vez, né, lá na educação infantil, por exemplo. Esses mínimos detalhes, assim, que a gente espera que estejam nos registros e que são importantes. Os pais são preocupados em saber, é importante para a criança, né, para o aluno, para ver aonde ele está no seu desenvolvimento, né? Uma criança um aluno, né, que ela, pela primeira vez ela conseguiu recortar, ela conseguiu colar, né? É diferente daquela que recém entrou, olha quanto ela avançou, tá? Agora que atividades eu posso fazer com ela para ela avançar ainda mais. Isso é muito importante, gente. Tá, então falando no portfólio, que mostra toda a atividade, mostra para a família um livro, uma pasta construída junto com o aluno, desenvolve com o aluno a capa, né? Recolhe a amostra das atividades. Eu falei para vocês, o aluno participativo, quando possível, né? Registro de avaliação individual, parecer descritivo, todas as atividades que a criança desenvolveu e não, né, o que ela não conseguiu, o projeto, professor reavaliar as atividades e ver suas ações educativas. Então, público-alvo, os professores, os alunos, a escola e a família. Então, essa documentação pedagógica, ela vai abranger os professores, são as pessoas que vão elaborar, né? Os alunos, que são a parte importante, né? Os alunos que são os protagonistas, né? O professor, ele faz a documentação, mas é baseado no aluno. A escola, né?
que ela que é responsável pela organização de tudo isso, através, né, da ajuda, sempre, né, vai ter uma pessoa da supervisão, da coordenação pedagógica, juntamente com a direção, irão trabalhar, né, para organizar que isso tudo, né, seja entregado dentro dos prazos, né, que os pais consigam ter acesso, né, até todo esse processo de reflexão que tem que ter, através de reuniões, através de uma gestão democrática, né, que propicie que todos pensem e que reflitam sobre a prática docente. A BNCC fala muito sobre isso, ressalta a importância da documentação pedagógica, né, que observe a trajetória do aluno, veja as conquistas, os avanços, a aprendizagem, evidenciar o progresso, comprovar, né, que o professor está dizendo é verdade. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber levar para a prova, isso aí é questão de prova. Aqui, o objetivo da educação infantil não é promover, não é classificar, não é selecionar, né? O objetivo dessa documentação não é esse. O objetivo é relatar o que foi trabalhado, né, os avanços do aluno, mas não com a intenção de ele conseguiu, não conseguiu, né? O aluno não está pronto. Por quê? Porque a criança, ela está em processo de construção. Então, tem que tirar essa mentalidade, não pode ser dita que a criança não está preparada, não está pronta, né, para aquela proposta que foi dada, porque a criança, ela tem o tempo dela, né, e ela está em constante, né, processo de aprendizagem. Assim como o parecer descritivo, né, surgem dúvidas, que não pode selecionar, não pode discriminar, tem que falar sobre a criança, né, sobre o desenvolvimento, sobre as atividades feitas, mas você tem que cuidar com as palavras, gente. Não podem, porque os pais vão pegar, vão ler, é um documento oficial, aquele parecer, ele pode ser levado, né, muitas vezes levado para um médico, para um psicólogo, né, vários profissionais, e a gente vê muitos pareceres de ter erros de português, falarem coisas assim que não deve, rudes, né, dos alunos, né? Então, a orientação é dada para que fale, né, sobre o aluno, mas sempre com essa perspectiva que é uma criança em desenvolvimento, né? Que as coisas que os professores acham que não, que eles queriam que né, fossem atingidas e aquele aluno não atingiu, qual será, né, a proposta pedagógica, qual será as atividades, né, quais serão as atividades a serem desenvolvidas para essa criança atingir esse objetivo, né, almejado pelo professor, pela, né, enfim, toda a parte pedagógica da instituição, né. Então, são alguns tópicos que falam sobre a questão da documentação pedagógica. Vocês que vão, né, fazer concurso aí da Fundatec, procurem, posso trazer para vocês questões sobre esse tema, para a gente responder, e aí vocês irão se preparando melhor para esse concurso.